Fala, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Nicolas Kirilov, setorista do Curitiba pelo Sport News Mundo. E hoje a gente vai dar mais aquele update, aquela atualizada, né, no mercado do coxa, que tem bastante notícia nova por aí nos últimos dias, né? Teve recentemente, né, o anúncio que o Curitiba tem bem encaminhada a contratação do goleiro Renan Ribeiro, que estava no Al Ahly, da Arábia Saudita. Teve passagem pelo São Paulo e pelo Atlético Mineiro. Também outra notícia que está rolando aí, que o Curitiba está perto de anunciar, é a troca, né, do Natan Mendes pelo Lisiero. O Cruzeiro de São Paulo vai vir para o coxa em troca pelo lateral. E também tem mais uma que também tem sido sondada por aí, mas a gente não sabe o nome ainda, que é mais um zagueiro que está vindo para o coxa, né? O coxa já tinha anunciado o Bruno Viana recentemente, mas a torcida tem cobrado e a diretoria sabe disso também, então viu que tem a necessidade de contratar mais um zagueiro. Então a gente vai recapitular todos esses três tópicos ao longo desse vídeo. Vamos lá. O primeiro, né, que a gente vai falar é o goleiro, né? Que recentemente o Muralha deixou o Curitiba, né? O Muralha foi para o Mirassol e ele era o goleiro reserva do Gabriel, né? O Gabriel Vasconcelos é o goleiro titular do coxa, ele é o titular absoluto, né? Então quem está chegando não vai roubar a posição dele, mas é para ter uma disputa sadia ali pela posição, né? O Muralha deixou o coxa na última semana para o Mirassol emprestado, né? Depois da falha que ele cometeu contra o Azures e todas as outras falhas que aconteceu nele pela passagem com o coxa, então ele deixou o Curitiba. Com essa saída do Muralha, a diretoria viu que tinha necessidade de trazer um goleiro reserva. Então a diretoria foi bem rápida no mercado, né, que essa negociação que a gente vai falar aqui agora foi muito rápida. Ela foi feita ao longo dessa última semana e quase em 2 dias estava tudo muito próximo de ser oficializado. O goleiro que o Coxa está muito próximo de contratar é o Renan Ribeiro. Ele teve passagens pelo Atlético Mineiro e pelo São Paulo, aqui no Brasil. Ele teve passagens pelo Estoril e o Sport em Portugal. E também o último time dele foi o Al Ahly. No Galo ele jogou 47 jogos, ele conseguiu se firmar como titular em alguns momentos na passagem dele pelo Atlético Mineiro, mas ele não conseguiu se manter muito, né? E aí ele acabou sendo transferido para o São Paulo, mas no Galo ele também somou algumas passagens pela seleção brasileira, né? Ele jogou pela seleção sub-17, sub-20 e até chegou a figurar no banco, né? Alguns amistosos da seleção principal do Brasil. Depois da passagem pelo Galo, ele foi para o São Paulo, e no São Paulo ele teve alguma dura missão lá, né? Ele chegou no São Paulo no período que o Rogério Ceni tinha acabado de sair do time. Então o São Paulo vivia uma crise de goleiros, né? E o Renan Ribeiro foi um dos que teve a dura missão de substituir o Rogério. Lá no São Paulo, o Renan não conseguiu, ele teve problemas lá, né? Não teve bons momentos, sofreu para conseguir sequência de jogos, bons jogos e tudo isso. E ele acabou se transferindo para Portugal. Ele foi para o Estoril, o primeiro time dele em Portugal. Ele chegou lá na metade da temporada, então ele só jogou 17 jogos pelo Estoril, mas em apenas 17 jogos ele conseguiu surpreender muito no Estoril, foi muito bem, e ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português da temporada 17 e 18. Então ele teve uma ótima passagem por Portugal e conseguiu se transferir para o Sporting, que é um dos 3 maiores times de Portugal. Ele no Sporting foi o time que ele mais jogou na sua carreira, ele ficou 3 temporadas no Sporting, ele foi muito bem, foi titular por diversos momentos da carreira. Porém, nesses últimos anos, ele caiu um pouquinho, né? E ele acabou se transferindo para a Arábia, no Al Ahly. E recentemente ele rescindiu o contrato com o Al Ahly. Agora ele estava livre no mercado, né? O Curitiba foi muito rápido para conseguir a contratação dele. E ele está muito próximo de ser anunciado pelo Coxa, né? Então, ele vai chegar para ser a sombra do Gabriel Vasconcelos, né? Ele vai dividir o vestiário com ele, vai brigar pela posição com ele. E tem tudo para ser uma briga sadia, né? A diretoria já falou que não tem a intenção dele ser o titular do Curitiba, né? A intenção dele ser reserva. E tudo isso vai ser anunciado até sexta-feira, né? Porque sexta-feira é o prazo final do Campeonato Paranaense para os times inscreverem seus jogadores, no dia 10. O Coxa tem que fazer tudo isso bem rápido para anunciar ele, né, e colocar ele na lista, tudo para ele poder jogar, porque se não colocar ele na lista do Paranaense, ele não pode jogar o campeonato, e depois do dia 10 você não pode mais inscrever nenhum jogador. Você pode fazer algumas trocas, mas você não pode inscrever mais nenhum jogador. O segundo tópico que a gente vai falar agora aqui é um pouco do Lisiero, né? O Lisiero que o torcedor já sabe um pouco mais, né, do que o Renan, né? O Renan foi uma notícia recente agora, né? O Lisiero ele vai vir na troca do Curitiba pelo Natan Mendes, né? O Natan Mendes era o lateral direito que estava aqui no Coxa, que era emprestado pelo São Paulo, mas o São Paulo também vive uma crise de laterais, né, lá no clube, e daí pediu o retorno do Natan, né? O Curitiba no primeiro momento não liberou o Natan de graça, né? O Curitiba tinha mais 2 meses com o atleta, né? O São Paulo pediu antes, então o São Paulo teve que teve que fazer uma troca com o Curitiba para fazer algo benéfico, né, para os dois clubes. Então o Natan retornou, né? Já se despediu do Coxa, tudo, né? Ele já está retornando para o São Paulo, já deve jogar agora no final de semana. E o Lisiero, ele chegou essa semana, né? A namorada dele postou stories lá no Instagram que eles estavam no CT, né? Já deve ter feito exames médicos, físicos, tudo isso, né? E o anúncio deve ser feito nessa quinta ou nessa sexta já. Então é tudo quase oficializado já. Então é mais um reforço que o Curitiba deve ser anunciado nessa semana e já deve também ser inscrito nessa sexta-feira para poder atuar no Paranaense e todos os campeonatos que o Curitiba tem no começo da temporada.
E agora, para finalizar o vídeo, né, a gente vai falar do último tópico meio misterioso, né, porque a gente não tem nomes e tudo isso, mas a gente tem alguns detalhes que podem ser importantes para a torcida querer saber mais do que o coach tem feito nesse mercado, né. O Coritiba já anunciou recentemente a contratação do zagueiro Bruno Viana. Então, a torcida já sabia que tinha um zagueiro, mas todo mundo sabe que o Coritiba precisa de mais um zagueiro, né? Porque o Coritiba vive uma crise de zagueiro, né? Para esse final de semana, agora contra o São Joséense, o Coritiba só tem um zagueiro à disposição, né? O John Chancellor, ele é o único à disposição. O Thaleson Gabriel está machucado, o Henrique está machucado e o Márcio foi expulso no Atletiba. Então, o Coritiba só tem o Chancellor à disposição. E o zagueiro que foi contratado recentemente, o Bruno Viana, ele está longe do condicionamento físico dele perto do ideal, porque ele não joga desde dezembro. Então, ele não sabe se ele jogará nesse domingo agora, né? Então, sem ele, o Coritiba vai ter que jogar com o volante improvisado na zaga. Mas falando do mercado, né, a situação de zagueiros, né, o Coritiba vai anunciar mais um zagueiro em breve. Vai anunciar mais um zagueiro até essa sexta também, né, que como eu falei de novo, né, repetir, o prazo do Paranaense é só agora até essa sexta. Então, os clubes têm que se agilizarem para, se quiserem adicionar novos jogadores, tem que fazer isso tudo bem rápido. Então, o Corinthians já tem uma negociação bem avançada com o zagueiro, que o nome tem se mantido em sigilo. É o zagueiro que encaixa no perfil do Curitiba, né? O zagueiro que sabe sair jogando com a bola, é ágil, não é muito não é muito fortão, não é muito que nem o Chancellor é, né? Um jogador mais duro, que é mais físico do que técnico. Então, o Curitiba já tem esse detalhe aí, no perfil certinho que ele quer o zagueiro dele pro resto da temporada, né? Que é um setor que o Curitiba sofreu muito na última temporada, né? A zaga do Coxa foi uma das piores do Brasileirão 2022. Então, para essa temporada, o Coritiba tem feito de tudo para não sofrer tanto com essa posição. Então é isso, rapaziada. Foi tudo isso aí, né? O Renan Ribeiro, o Lisieiro e mais agora essa atualização da contratação de um novo zagueiro para o Coritiba. Né? Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho mais demorado esse daqui, né? Um poucos detalhes, o Renan Ribeiro, falar da carreira dele, do Lisieiro, da troca, perfil do zagueiro, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.